E hoje vamos aprender a fazer essa linda peça, o nosso saquinho organizador, que é sucesso de vendas aqui no ateliê, e há tempos, há muitas alunas, né, que gostariam de aprender, então trago para vocês essa aula prática, para vocês fazerem muitos saquinhos aí no ateliê de vocês. Para fazer esse saquinho, eu estou usando o tecido da Web Estampas, tecido principal, olha que estampa maravilhosa, do fundo do mar, é uma tricoline. Eu vou deixar para vocês o site deles, tem um cupom de desconto também aí na legenda. Muito lindo, eles têm estampas maravilhosas. Vamos lá então para as medidas. Para fazer essa peça vocês vão precisar de cordão de cetim. Aqui eu estou usando a cor azul marinho, a medida de 80 centímetros, 2 vezes. Miçanga, esse é opcional pra gente fazer, né, uma decoração no nosso saquinho. 2 faixas medindo 33 centímetros de largura por 14 centímetros de altura. A parte inferior, que é o tecido principal, a medida de 33 centímetros de largura por 28 de altura. E aqui eu cortei um quadradinho de 5 centímetros na parte inferior, 2 vezes. E para o nosso forro, eu estou usando aqui esse tecido liso, na medida de 33 centímetros de largura por 40 centímetros de altura. E também fiz aqui 2 cortes, né, na medida de 5 centímetros, 2 quadradinhos. Nós vamos começar costurando o nosso forro. Vocês vão pegar as 2 partes que compõem o forro, na medida de 33 por 40. Vamos costurar as laterais, as 2 laterais e a parte inferior. Então, já fiz as costuras, agora a gente vai costurar aqui essa caixinha de leite. Vocês vão colocar aqui, olha, essas 2 partes da costura, dessa forma. E aí, vamos colocar aqui um alfinete. Então, a gente encontrou aqui as 2 costuras. Para que fique bem centralizadinho, dessa forma, olha. E agora do outro lado também. Olha como ficou. Encontramos aqui as costuras. Vou colocar um clips. Olha como ficou. E aí, a gente vai passar uma costura de um pezinho de máquina, dos 2 lados. E o nosso forro já vai estar pronto. Bom, costurei, então, a nossa caixinha de leite. A gente vai reservar, então, o forro e vamos para a parte externa. Para essa parte, a gente vai precisar, então, a medida de 28 por 33, 2 partes, a parte inferior, e uma faixa, né, de 33 por 14. Vamos dobrar ao meio, e antes de costurar, nós vamos lá no ferro fazer esse vinco, aqui, nas 2 partes. O próximo passo é fazer a costura de um pezinho de máquina, direito com direito, pezinho de máquina, nas 2 partes. Vou fazer essa costura pra gente juntar essas 2 partes. Bom, feito a costura, fiz a costura juntando as 2 partes. O próximo passo é lá no ferro, abrir essa costura, olha, dessa forma, e passar uma costurinha de acabamento dos 2 lados. E essa parte também é opcional. E aí, que a gente vai fazer agora uma marcação no vinco, olha, a gente fez aquele vinco no ferro, e aí nós vamos fazer uma marcação, olha, pegando aqui do vinco, nós vamos fazer 1 centímetro de um lado e 1 centímetro do outro. Mesma coisa do outro lado, olha, da marcação. 1 centímetro de um lado e 1 centímetro do outro. Bom, fiz as costurinhas então, abri as costuras, fiz o acabamento, olha, dos 2 lados, fiz a marcação. Agora a gente vai colocar aqui, olha, alinhar essas 2 costurinhas, olha, vamos alinhar aqui, alfinetar dos 2 lados, aqui também, olha, a gente vai alinhar, olha, as costuras, dessa forma, alinhar aqui também, e a gente coloca mais um alfinete na parte inferior do outro lado, dessa forma. Agora é passar uma costura nas laterais e na parte inferior. Lembrando que na parte que a gente fez as marcações, essa parte do meio aqui não tem costura. Nós vamos vir com uma costura, retrocesso, iniciamos a costura aqui, retrocesso e finalizamos. Vou fazer essa costura dos 2 lados na parte inferior e já venho mostrar pra vocês. Bom, então, fiz a costura, deixei aqui então, olha, sem costurar nessa parte, eu fiz uma costura aqui, fiz um retrocesso, comecei a costura aqui, terminei, costura na parte inferior e na outra lateral. Agora a gente vai fazer a caixinha de leite, da mesma forma que a gente fez no forro, olha. Vamos alinhar aqui as costuras, colocar aqui um alfinete, do outro lado a mesma coisa, olha, alinhando as costuras. E aí a gente vai passar aqui, olha, um pezinho de máquina dos 2 lados. Vou fazer essa costura e já mostro pra vocês. Fiz as costuras das 2 caixinhas de leite, agora a gente vai desvirar essa parte, né, externa. Olha que linda que já tá ficando. E nós vamos pegar o nosso forro e vamos colocar a parte externa aqui dentro do forro, dessa forma. E aí, nós vamos alinhar aqui pra costurar, olha. Vamos pegar essa costura aqui, né, direito com direito. Vamos também alinhar as costuras. Alfinetar. Do outro lado também, vamos pegar aqui, olha, alinhar as costuras.
Passar aqui, colocar um alfinete. E aí, nós vamos distribuir aqui, né, olha. Vocês podem colocar um alfinete também, se quiserem. Eu gosto de colocar. Na hora de costurar fica mais fácil, né? Aqui também. E do outro lado. E aí, a gente vai passar uma costura de um pé de máquina. Vamos deixar um pedacinho sem costurar para desvirar a peça. Eu gosto de deixar a costurinha em um dos cantos. Então, eu vou começar a minha costura aqui, olha. 3 dedinhos da divisa aqui. Eu vou deixar 3 dedinhos e aí eu vou passar uma costura em toda a volta, parando aqui. Você pode deixar 3 dedos já é o suficiente. Ou quem quiser deixar um pouquinho mais, pode deixar esse tantinho aqui sem costurar. E aí, a gente vai passar uma costurinha. Já vou fazer essa costurinha e mostro pra vocês. Bom, fiz então a costura, olha, em toda a volta de um pezinho de máquina e deixei essa parte aqui sem costura. Então, agora a gente vai desvirar a peça bem facinho. Olha, vai ficar dessa forma e a gente vai colocar o forro pra dentro do saquinho. Dessa forma. Eu gosto de ir no ferro agora pra acertar essa costura aqui, olha. Vocês vão vincar ou lá no ferro passar, olha, pra ficar bem certinho. E aqui onde a gente não costurou também, vocês vão vincar no ferro, pra depois a gente passar uma costura de acabamento. Então, eu vou fazer essa costura, vou passar, né, alinhar aqui o tecido e já vou mostrar pra vocês o resultado. Bom, pessoal, então, olha, já fiz a minha costurinha, fui lá no ferro, passei o tecido, já fiz a costurinha de acabamento, olha como ficou. Próximo passo agora é colocar o cordão. Antes da gente colocar o cordão, a gente precisa fazer a costura aqui, né, pro cordão ir no meio. Então, desse vinco que a gente fez, nós vamos costurar em torno de 1 centímetro pra cima e 1 centímetro pra baixo. Então, nós vamos fazer 2 costuras aqui, pra que a gente possa passar o cordão, né, no meio dessas 2 costuras. Então, é isso que eu vou fazer agora. Vou fazer essas 2 costuras e aí eu já venho mostrar pra vocês. Fiz a costura, olha como que ficou as 2 costurinhas. Esse vinco é pra gente, né, demarcar, né, facilitar na hora de costurar. Feito essas 2 costurinhas, a gente vai pegar o nosso cordão. Vamos pegar uma ferramenta, né, pra passar esse cordão. Eu tô usando essa ferramentinha aqui, olha, passa-fita. Então, a gente vai colocar aqui, olha, dessa forma. E a gente vai passar aqui o cordão. Então, em um dos lados, né, que ficou aberto, lembra que a gente não costurou. Então, a gente vai colocar aqui. Vamos achar aqui a abertura, olha. E aí, a gente vai passar esse cordão, olha, dessa forma. Aqui, vamos passar aqui também, vai sair do mesmo lado que entrou, ok? Olha, dessa forma. E aí, a gente vai sair, olha, aqui é onde que a gente começou. A gente entrou e sai pelo mesmo lugar. E aí, aqui a gente vai finalizar com a miçanga. Olha, as 2 pontinhas. E aí, aqui vocês vão colocar a miçanga. Colocar 2 miçanguinhas. E vão dar um nozinho. Dessa forma. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou entrar aqui desse lado, vou passar o fio e vou sair aqui também. Vou fazer esse passo e já mostro pra vocês o resultado. Coloquei do outro lado o cordão e assim ficou o nosso saquinho organizador. Olha que coisa mais preciosa. Aqui é só dar um lacinho. Esse saquinho serve pra gente embalar algum presente, roupa suja e limpa. Olha que riqueza que ficou. O próximo passo agora é personalizar. Quem tiver interesse, no próximo vídeo, vou explicar pra vocês como que a gente personaliza. Olha que lindeza. Se vocês gostaram, curte, compartilha e até a próxima aula.